Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo, professor japonês. Estamos aqui para falar mais uma vez aí sobre o pós-jogo de São Paulo 2, Ceará 0. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube, beleza? Se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber notificações, dá um like aí, compartilha, comenta, a gente agradece. E também deixe de seguir a gente no Instagram, tem informações diárias para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, certo? Sobre o futebol feminino, sobre o basquete tricolor e o futsal também, beleza? E aí, Japa, poxa, ganhamos, hein? Deu um alívio, ganhamos esse jogo. Eu pensei que a gente não ia conseguir ganhar, não. E aí? Surpreendeu, né, que o Rogério escalou o time praticamente titular. O time jogou bem. Acho que o começo do jogo foi meio ruim. Era para ter tomado um gol no começo do jogo, né? Depois, o Ceará estava muito pilhado. O jogo começou a não dar certo para eles. O São Paulo começou a atacar, fez o gol. Aí o Ceará meio que se perdeu, né? O juiz, né, uma arbitragem bem contestável. Mas aí o segundo tempo, o São Paulo começou meio mal o segundo tempo, três alterações, né? Até entendi as alterações todas, né? Por causa da questão de cartão. Deu um pouquinho de desajustada no São Paulo. Depois começou a criar mais chances. São Paulo com aquele problema de não definir logo o jogo. Mas no Exatamente. final deu certo, né? O segundo gol aí, só com os renegados aí, né? Que a torcida aí, que todo mundo pega no pé, né? Tirando o Bustos, né? O Bustos nem conseguiu jogar muitos jogos ainda, mas foi bom. Foi bom. Acho que foi uma vitória essencial. São Paulo não mudou de posição na tabela, mas já se afasta um pouco mais da parte incômoda. E eu acho assim, se conseguir ganhar do Avaí, ele vai para a final tranquilo, sem chance de aproximações, porque é isso. Os times aí que estão embaixo ter confrontos bem pesados aí e confrontos entre eles também. Então, a chance de alguém se aproximar do São Paulo aí, desse grupo que está o São Paulo aí, é pequena. É, exatamente. Um dos grandes pontos, né? Engraçado que é bem interessante que o São Paulo, antes mesmo de ganhar o jogo, ele estava a 3 pontos, né? Da zona, do último colocado, enfim, ali da primeira parte ali da entrar a zona de rebaixamento, que é o próprio Avaí. E com a vitória se distancia 6, né, pontos. E o engraçado é que fica 6 do G8. É para você ver como que é o negócio, né? O campeonato é bem nesse sentido. O G8 que a gente está falando aqui é uma suposição que talvez pode se tornar um G8 aí dentro do Campeonato Brasileiro aí pelas combinações que possam ocorrer para É, entrar no Libertadores. é que para acontecer o G8, esse G8 não teria mais utilidade para o São Paulo. Basicamente é É, isso. Porque o São Paulo exatamente. é a Sul-Americana, então Perfeito, teria perfeito, mais exatamente. utilidade. E teria utilidade para Exatamente, outro time que está perto lá, né? Pro exatamente. Goiás, pro RB Bragantino, pro Santos, né? Sim, 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 exatamente isso. Mas o importante aí é que o São Paulo venceu, uma vitória que, pelo menos na minha visão, eu não esperava mesmo essa vitória. Mas o São Paulo jogou com o time titular, enfim, foi para cima e merecidamente ganhou. O São Paulo praticamente foi o melhor no jogo, merecia ganhar mesmo. Vamos mostrar as notas então, Japa, Sim. rapidinho aí. O Japa vai mostrar para nós aí, vai falar um pouquinho sobre essas notas aí. Então, pessoal, as notas estão aqui, né? Lógico, né? Dessa vez aí, notas boas aí, porque a atuação do time foi boa. Felipe Alves foi bem. Tô... Tinha muita restrição, mas tô gostando dele nos últimos jogos. No começo do jogo lá, ele deu uma salvada, né? Logo no primeiro lance lá, ele deu uma fechada. E não foi inseguro. Teve um lance no começo do jogo lá que também, depois ele da salvada, ele entregou a bola no pé do cara do Ceará, o cara errou o chute lá, e, né? Mas depois se acertou. O Rafinha tava bem até na partida, não tava achando uma partida ruim, mas passou mal, né? Começou a vomitar lá, umas gorfadas lá no campo.
Entrou o Igor Vinícius. Não entrou, não foi uma partida das melhores dele, mas sustentou bem lá à direita depois. Tanto o Diego Costa como o Léo ficaram com 7, né? Os dois zagueiros aí foram bem, eu gostei, foram firmes. Bom, né? O Léo tá bem firme na zaga, né? Então isso é bem positivo para o São Paulo. O Wellington ficou com 6, né? Não fez uma grande partida, mas é o que eu falo. Já é umas partidas melhor do que a média do Reinaldo. Porque não compromete, vai lá, dá umas apoiadas, sabe? Consegue marcar, não fica só olhando. Já é um pouco melhor, ficou com 6. O Pablo Maia ficou com 6,5. Acho que muito mais, né? Eu, pelo menos, dei nota um pouquinho mais à frente. Pelo começo do jogo. No começo do jogo ele estava meio mal. Mas depois ele melhorou bem, assim. Teve a falta da expulsão lá, ele acabou batendo, né? Teve uma jogada ensaiada. Bateu bem no gol. No segundo tempo ele bateu uma outra bola no gol. E isso é uma característica boa dele. É um volante que, além de marcar lá e tal, chuta no gol, né? Que é o que o São Paulo precisa. Cara que finaliza. O Nestor, eu não achei que ele fez uma má partida, né? Mas tomou cartão, né? E aí já deu uma questão de segurar, porque o juiz estava bem seguro. Ficou com 6, mas o Nestor, pelo menos nos últimos jogos, eu vejo que ele está se movimentando mais. Não está tão morto como estava anteriormente, né? Aí entrou o Galo, né? Gostei da entrada do Galo, né? Ontem, por um azar, não fez o gol, né? Ele cabeceou uma lá na trave. E depois um lance lá bem interessante na entrada da área, ele deu um chute rasteiro lá, quase também fez gol. Também é outro que tem essa virtude de finalizar. Bom, acho que ele, com o tempo, acho que ano que vem, assim, ele vai ser titular desse time. Parece. O Alisson, é isso, luta, 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 mas tecnicamente ele deve um pouco, né? Ficou com 5. O Marcos Guilherme, né? A gente nunca deu uma nota boa para ele aqui, mas entrou bem, né? E deu um belo lançamento lá para o Igor Gomes, né? Vamos, né, ser justos com ele. Então ficou com 6,5 aí, né? E bom. O Patrick, primeiro tempo até que jogou bem, né? O segundo tempo achei ele bem ruim, né? Deixou um buraco lá no meio campo, não tá aguentando correr. Para mim, o Rogério demorou muito para substituir ele, né? Ficou com 6,5. Aí entrou o Igor Gomes, que eu achei até, ó, não sou fã dele, mas eu achei que ele deveria ter entrado um pouquinho antes para dar um pouco mais de gás no meio campo. Deu assistência pro gol do Bustos, ficou com 7. Luciano, faz tempo que eu não vejo uma partida que eu goste do Luciano. Né? Não achei uma partida ok, sabe? Mas tomou cartão de besteira de novo. Aí ficou com 6. O Bustos, ele não estava acertando nada no jogo. Nada, nada. Entrou mal pra caramba. Mas é isso. Entra mal e consegue fazer um gol, ele resolve a vida dele. Né? Então, fez o primeiro gol, acho que vai dar confiança. Jogador aí que estava parado muito tempo, né? Sem jogar e tudo mais. Então, jogador que pode ser melhor utilizado aí 6,5. O Caleri, faz tempo também que ele não jogava uma partida bem. Dessa vez fez gol, causador da expulsão, né? Da primeira expulsão lá do Ceará. Comandou aí bem ofensivamente o São Paulo. Tem que finalizar um pouquinho melhor. Fez gol ontem, mas no primeiro lance daquele do jogo, ele perdeu o gol, né? Tem que só ter mais. Mas eu acho que agora fazendo o gol, ele vai ficar mais tranquilo para finalizar e quem sabe volte aí fazer os gols com mais facilidade. E o Rogério, né? Surpreendeu todo mundo, escalando o time titular. Fez sentido, porque isso tem uma semana agora para trabalhar o time. Graças a Deus, ninguém saiu contundido ontem, né? Eu acho que a única contusão, entre aspas, foi o Rafinha ter passado mal, mas falando que ele teve uma baixa de pressão só, por causa do calor, então não vai invalidar ele para outro jogo. Então, fez bem. Só achei que ele foi tardio nas substituições no segundo tempo, quando o São Paulo estava meio sem gás, né? Mas fora isso, fez um bom serviço ontem, né? Então ficou com 7. Essas são as notas aí do jogo aí, Ceará e São Paulo. Boas notas, né, comparado ao jogo. Acredito muito de alguns jogadores, né, por exemplo, falar aí de forma individual. Eu acho que o Felipe Alves, ele, não sei já se você concorda comigo, mas ele demonstra um pouco mais de segurança no gol.
né? E não é só nesse jogo, tá? Não é só nesse jogo, mas ele demonstra ser mais seguro mesmo no jogo, né? E talvez essa segurança aí ele reflita exatamente para os jogadores em campo, né? Então, os jogadores começam a se desenvolver um pouco mais ali. Então, o Felipe Alves, longe, tá? Longe de conseguir vestir uma camisa dessa aqui, acredito que tem, mas as condições que São Paulo tem hoje, acho que é o goleiro que veio para assumir mesmo, acho que veio para assumir a titularidade, vai assumir aí. Ele demonstra um pouco mais de segurança do que outros goleiros que passaram pelo São Paulo, assim, nessa condição. E é mais experiente, tem toda essa condição. O Bustos, ele entrou, acho meio afobado, né? Aquela questão de querer fazer gol, né? Acho que tirar o peso, veio, enfim, falou assim: tô entrando para jogar no time grande, enfim, quero demonstrar serviço, sou reserva. Tá? Ele entrou meio afobado mesmo. Teve um lance lá que a bola bateu na trave do Galopo, ele veio para a bola dele lá, ele se embananou todo com a bola. Tudo bem que ele estava meio no contrapé ali, pegou ele desequilibrado. Enfim, tanto que quando ele fez o gol, né, ele comemorou muito, né? Muito, muito, muito. Tipo, é como se fosse tirado um peso das costas dele. Eu acho que é exatamente essa condição. Talvez a partir daí, né, ele tenha um desenvolvimento um pouco melhor. Tanto a mesma coisa do Caleri. O Caleri também há muito tempo não vinha fazendo gol, então provavelmente isso pode ser um grande fator aí de tirar esse peso. O São Paulo teve um desempenho razoável no jogo, né? Logo nos primeiros minutos, o Felipe Alves salvou a gente, quase íamos perder. O Japa até mandou para mim e falou: meu, já era para estar 1-0 para os caras, realmente. O Felipe Alves salvou a gente ali naquela situação. Mas depois, no decorrer da partida, o São Paulo foi melhorando, foi assumindo ali a questão de controle de bola, enfim, e começou a ameaçar o Ceará. É, Aí o São Paulo abriu o placar, enfim, e depois teve o lance lá do possível pênalti, né? Na minha visão, o árbitro, ele é muito novo. Eu tinha comentado com o Japa antes mesmo da gente começar a gravar o pré-jogo. Esse árbitro era muito novo. Vai jogar num jogo aí que vale 6 pontos, é complicado. Mas eu não acho que ele teve interferência direta no resultado. Mesmo a questão do Ceará, enfim, não É, acredito. eu acho que foi a questão mais da parte disciplinar. Os jogadores não Disciplinar, colaboraram, concordo, né? Então ele ficou concordo. meio inseguro. Mas no Isso, lance lá do pênalti, meu, até que o Rogério falou na entrevista. o VAR Os chamou, caras sabe do por quê? VAR que tem que ver, pô. Não é para chamar o Exatamente, árbitro. Meu, se é para chamar o exatamente. árbitro, mantém a decisão do árbitro, então. Exatamente, exatamente. Nessa condição, foi o VAR que errou. Exatamente. Primeiro que ficou inconclusivo. Na minha visão, ficou inconclusivo. Para mim, não sei se foi fora da área ali. Aí, para mim, ainda ficou muito inconclusivo de qualquer situação. Então, mas, queira ou não, o árbitro agiu como tem que agir. O pênalti já é punição, cartão amarelo. Se não foi pênalti, era o último homem, cartão vermelho. Ele agiu exatamente como deve agir, está escrito lá na regra. É o que foi feito. Então, para mim, na minha visão mesmo, de verdade, acho que o árbitro ele não teve essa questão. Eu comentei com o Japa durante o jogo, a gente estava comentando com ele, eu falei assim, os jogadores não, os jogadores são complicados, né? Eles abusam, né? Porque vê que o árbitro é inexperiente, aí eles ficam em cima, né? Ficam instigando. Então, só faltou acho que faltou essa grande questão, que eu já comentou agora mesmo, que é essa questão disciplinar, mas o restante do jogo, acho que ele levou na boa, enfim, que tinha que levar, o VAR que atrapalhou ele no lance do pênalti, enfim, que foi essa condição. O importante é que o São Paulo conseguiu esses 3 pontos, não sai daquela posição, mas o São Paulo se mantém ali como um time que vai lutar aí, pelo menos, talvez com algo maiores do que lutar contra o rebaixamento. O que vai definir literalmente isso vai ser o jogo contra o Avaí, né, no Morumbi, esse jogo foi antecipado para domingo, né? Então é o primeiro jogo da rodada, vai ser, ou seja, todo mundo vai saber o que tem que fazer, principalmente o pessoal de parte de baixo, porque o São Paulo vai jogar contra o Avaí em casa.
Então, esse é a grande questão. Acho que o São Paulo tem um caminho aí para ficar mais sossegado. Vencendo o Avaí, consegue ter um caminho bem mais sossegado para a final, sem simplesmente se preocupar com o Campeonato Brasileiro e nem com o jogo com o Curitiba depois, né, Japa? Então, acho que agora tá tudo suave, tudo tranquilo. Acho que a gente consegue caminhar bem pelo campeonato aí brasileiro. Com essa vitória, deu um certo alívio para a gente aí, né? E além tem uma semana, né, para respirar, para trabalhar. O Rogério tem uma semana aí. Ele comentou na entrevista coletiva que vai dar 2 dias de folga, dá tempo aí sossegado para os times se recuperar, Faziam principalmente o Patrick. meses, né? Meses que o São Paulo não tinha um meio de Não semana tinha. livre, né? Meses mesmo, Exatamente. assim, se eu não me engano, uns 4 meses, assim, fácil, entendeu? Fácil, fácil. Então, eu acho que agora tem. Então, não há desculpa, né? É o que a gente falou, não há desculpa nessa condição do São Paulo se recuperar. Tem essa semana que joga contra o Avaí, e depois tem uma outra semana até ir para Córdoba que tem a final. Então, tem um tempo para trabalhar tranquilo, para se preparar para esses jogos aí. E é isso, Japa. Encerra aí. E então foi isso, né? Até para acrescentar, muito estranha a postura dos jogadores do Ceará, muito pilhados. Ontem eles tiveram 2 expulsões, mas podia ter sido 4 expulsões facilmente, né? A Facilmente, entrada do facilmente. Jô lá no Luciano, para mim, poderia ser uma entrada de expulsão, porque ele vai por cima. E o Nino Paraíba, se ele tivesse tomado cartão amarelo na uma reclamação que ele Concordo. fez muita lá no primeiro tempo, aquela entrada que ele deu no Patrick, ele tomaria o segundo amarelo, também seria expulso. Então, Pela jogadores própria muito entrada do pilhados. Wellington, né? Na própria entrada do Sim, Wellington, ele pegou a sim. perna do Wellington. Depois que ele reclamou, enfim, ele merecia cartão amarelo de fato ali. Era para ter sido expulso depois. Sim. Então, muito pilhados os jogadores, até estranho. É um time razoavelmente bom, deveria estar nessa situação. Mas é isso, pessoal. A gente continue aí se inscrevendo no nosso canal, continue aí comentando, né? É, acompanhem aí, compartilhem, peçam para o pessoal se inscrever, ajudem a gente, né? Assista, por favor, assistem nossos vídeos aí até o finalzinho, né? Assiste inteiro aí, tá? Para a gente conseguir nossas milhagens aí de quantidades de horas assistidas. E, pessoal, a gente volta, né? Agora nem vou precisar uma data, porque como a gente não tem jogo, mas provavelmente a gente vem aí falar alguma coisa durante a semana aí para vocês, né? Um vídeo aí que não seja um pré-jogo nem um pós-jogo, seja um vídeo diferente, talvez. E aí a gente volta aí para comentar aí aspectos sobre São Paulo, né? A gente tem bastante coisa aí, bastante assunto sobre São Paulo agora nesse final de ano, né? Tem bastante situação para a gente comentar, tá certo? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Até mais.